Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Eu gostaria de hoje trazer um estudo com base em uma frase. Entendes o que lês? Que foi a pergunta que Filipe fez ao eunuco. Esse trecho da Bíblia está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no verso 26 em diante. E é uma narrativa que nos ensina muito a respeito da importância de, primeiro, nós que temos mais conhecimento, nós que temos aprendido um pouco mais do Senhor, da nossa missão de compartilhar com as outras pessoas, mas que ainda não conhecem a verdade da palavra de Deus, e também a importância de reconhecer a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Trata-se de um eunuco oficial, um dos maiores oficiais etíopes da casa de Candace, que era a rainha do Egito, da casa de Candace, que era a rainha etíope. E era um homem que tinha muito poder, muita estrutura, tinha muito conhecimento, mas naquele momento ele se deparava com um rolo, um escrito de Isaías, e ele não tinha entendimento do que estava lendo. E é importante nós observarmos esse texto, porque o que nós mais vemos hoje em nossos dias são pessoas leigas, ensinando aos quatro ventos heresias, exatamente por não conhecer a palavra de Deus e não ter a humildade de aprender. Na verdade, quando nós achamos que sabemos muito, é o maior sinal de que nós não sabemos nada, porque quem sabe reconhece que nada sabe e que precisa cada vez mais saber. Mas o ignorante não. O ignorante, ele se acha um grande sabedor e que não precisa mais aprender nada. E por isso ele não só fica estagnado na sua ignorância, como ainda regride em seu conhecimento, porque o mundo evolui. Enquanto o mundo evolui, o conhecimento evolui, ele vai regredindo na sua própria ignorância por achar que sabe mais do que todos. Na verdade, a nossa missão aqui com vocês é compartilhar o aprendizado. Na verdade, tudo que eu sei eu aprendi de alguém, estou aprendendo e quero aprender cada vez mais, e é por isso que nós temos esse canal, para trocar conhecimento, trocar aprendizado e aprender cada vez mais uns com os outros. Então vamos observar algumas nuances interessantes desse texto, que parece simples, mas nos ensina muitas coisas. Vamos ao versículo 26, onde começa. O título é Filipe e o eunuco. Para quem não sabe o que é eunuco geralmente era alguém, um oficial, que cuidava da rainha, das princesas, servia dentro da casa do rei. E, naturalmente, essas pessoas elas eram castradas para que não trouxessem nenhum tipo de ameaça ou risco sexual às mulheres da casa do rei ou à própria rainha. Então eram homens preparados para que servissem a rainha, as princesas, as mulheres da corte, bem de perto. Esses homens eram chamados eunucos. E o versículo 26 começa assim. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Um versículo simples. Olha o que ele nos ensina. Primeiro, o chamado de Deus através de um anjo para que a gente se disponha. Eu tenho ouvido, conversado com muitos obreiros, nós damos cursos para obreiros, e na maioria das vezes a gente vê nas pessoas um afã muito grande de se lançar na obra de Deus, de pregar o Evangelho, de ser um pregador, de ser um pastor, de ser um ministro, de ser um evangelista. Ou seja, há uma disposição, mas uma disposição com uma motivação equivocada. Eles buscam um holofote. Eles não estão dispostos, como Filipe, a irem para o deserto. Aqui diz, vai para o lado sul, um caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ou seja, Deus não chamou Filipe aqui para pregar para uma multidão. Deus não chamou Filipe aqui para levar mensagem em um púlpito com muitos holofotes. Deus estava chamando Filipe para pregar no deserto, onde não existia ninguém.
Ele nem sabia sequer o que ia encontrar. Se fosse um de nós, talvez nos questionássemos, mas eu vou pregar para quem? Para serpentes? Para escorpiões? Para pedras? Porque no deserto é o que nós encontramos, não há vida. No deserto não há mais nada. Mas Deus tem os seus propósitos. E Deus sabia que por aquele deserto iria passar o eunuco, um homem que seria fundamental para a implantação da igreja cristã, do evangelho, na Etiópia. E em função disso, Deus pega Filipe, primeiro, ativa nele a sua disposição, ele fala, dispõe-te, ou seja, esteja disposto a ir para o deserto. E a minha pergunta para você, que vive dizendo que quer fazer a obra de Deus, que quer fazer algo pelo próximo, que quer ser um pregador, que quer ser um ministro, quer ser um pastor, a minha pergunta é, você está disposto a se dispor a ir para o deserto? Ou você quer ser um pregador televisivo, como tantos outros? Ou você apenas quer pregar sob o holofote de um púlpito, com uma plateia preparada para te aplaudir, preparada para te ouvir, na certeza de que vai ser bem aceita a sua mensagem? Quando você se dispõe a ir para o deserto, você não sabe o que vai encontrar. Você não sabe o que está te esperando e que tipo de hostilidades você vai encontrar pela frente. Mas a fidelidade ao Senhor, a crença no seu chamado, em quem tem te chamado, é que te dá a disposição de ir aonde Deus te enviar para levar a palavra dele, para cumprir a sua missão. Se você diz que tem um chamado de Deus, fique atento. Porque a maior prova do chamado de Deus é estar atento e obediente a ir aonde Deus quer te levar. Talvez Deus não queira te levar para um palco para pregar para multidões. Ele quer te levar para um presídio, para evangelizar os encarcerados, para dentro de um hospital, para evangelizar aqueles enfermos, ou para as ruas, para as praças na madrugada, para evangelizar aqueles que estão nas drogas, que estão perdidos, que estão desabrigados. Talvez nas regiões mais remotas do Brasil e do mundo, para, como missionário, levar a palavra do Senhor àqueles que ainda não têm o privilégio de ter uma igreja em sua cidade ou em seu bairro, ou sequer têm a disposição de ir aos templos. Mas se você está disposto a atender o id do Mestre, de ir às almas, essa palavra é para você. Se você é como Filipe, esteja atento e disposto para que Deus possa te levar aonde quer que Ele vá. Isso é ser servo, isso é ser obediente. E eu vou te falar uma coisa, não me importa o título que você carregue, pastor, reverendo, bispo, apóstolo, semideus, para mim não faz diferença. O que eu quero te dizer, o que eu quero que você entenda, é que antes de qualquer título que você carregue, você é um servo. E servo tem que estar disposto a servir. No versículo 27 diz, ele levantou e foi à disposição de Filipe, na mesma hora. Porque quem conhece o seu chamado, quem conhece a quem lhe chamou, não demora em responder ao chamado do mestre. E no verso 27 diz, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava sentado no seu carro e vinha lendo o profeta Isaías. Então, duas coisas me chamaram a atenção nesses dois versículos, 27 e 28. Primeiro, a importância de quem era esse eunuco. Ele era o cara responsável, era o superintendente de todo o tesouro, de todas as finanças da rainha etíope. Ele não era um cidadão comum. E Deus pega Filipe, imagina, o cara está andando de carro e encontra um homem no meio do deserto, sem nome, sem título, sem importância humana. Imagina o que deve ter se passado pela cabeça dele. Você vê como Deus é. A Bíblia diz
Deus usa as coisas simples para confundir os sábios. E com todo o poder, com toda a autoridade que esse homem tinha, ele estava ali lendo uma escritura e não entendia. E mais importante, ele tinha acabado de vir do templo de Jerusalém para adorar. Mas ele tinha acabado de vir do templo e estava com a escritura nas mãos. No entanto, não entendia nada. O que isso nos ensina? É que tem pessoas que vivem dentro das igrejas, dos seus templos, dos seus templos religiosos. São fiéis em frequentar as suas reuniões. O indivíduo veio da Etiópia para Jerusalém para adorar, para ir ao templo. No entanto, não aprendeu nada. Será que está diferente em nossos dias? Onde nossos cultos são verdadeiros espetáculos, onde nada se aprende ou pouco se aprende, onde as mensagens de hoje são impregnadas apenas de frases de autoajuda, de motivação, para massagear o ouvido das plateias, das pessoas que ouvem, onde se tem medo de pregar a mensagem da cruz, a mensagem de arrependimento, o evangelho metanoia, que faz o homem voltar na sua vida e trazer uma reforma íntima e moral para a vida do homem, da mulher, que conhece as Escrituras, que conhece Jesus. Esse evangelho parece que não existe mais nas nossas igrejas. Não é mais pregado em nossos cultos, porque ele não traz plateias. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, como esse eunuco, a maioria das pessoas vivem indo aos templos, vêm até de longe, se sacrificam. Esse eunuco veio da África para ir ao templo em Jerusalém e não aprendeu nada. Não teve quem o ensinasse. Mas ele tinha fome de Deus, ele tinha vontade de conhecer quem era Deus. Ele tinha fome das Escrituras. Tanto que mesmo na sua carruagem, e naquela época não tinha esse asfalto maravilhoso, em muitos estados e cidades nem tão maravilhoso assim, mas eram estradas esburacadas, eram onde a carruagem com certeza balançava, sacudia muito. Era uma carruagem puxada por tração animal, e ali estava um homem tentando ler um rolo de Isaías para entender com fome da palavra de Deus, mas não tinha quem o ensinasse. No templo não lhe foi ensinado. Os seus líderes religiosos não lhe ensinaram. Aí Deus vai, pega um homem que estava bem distante e fala para ele: Filipe, se coloca à disposição, vai para o deserto. Deus sabia que lá tinha um homem que precisava ouvir e entender a palavra de Deus. Dá para você ter noção da importância de obedecer à voz de quem te chama, ainda que seja para lugares desertos, para lugares que você possa imaginar que ninguém vai te ouvir, para missões que você acha que não sejam tão importantes. Deus sabe o que faz. Na sua infinita sabedoria, na sua infinita presciência, na sua infinita onisciência, Deus sabia o que estava fazendo. E nós, como servos, cabe apenas nos colocarmos com a disposição de Filipe. Levantar e ir. E é isso que Deus te chama hoje para fazer. Se coloque à disposição, se levante e vá. Porque Deus te tem chamado para fazer coisas grandes, ainda que aos olhos humanos pareçam pequenas, sem sentido, sem noção ou até mesmo loucura. No verso 29, o Espírito Santo fala com Filipe e diz: Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Imagina, além de Deus mandar o cara ir para o deserto, ainda manda ele se aproximar e acompanhar um carro sendo tracionado por animais. Com certeza ele não foi passeando, não foi caminhando. Ele devia estar troteando ou no máximo correndo para acompanhar aquela carruagem. Imagine a cena, o eunuco lendo um rolo e Filipe atrás correndo da carruagem, porque o Espírito Santo mandou ele correr. O Espírito Santo às vezes manda a gente fazer algumas coisas que parecem realmente loucas, que parece que nós estamos nos expondo a situações ridículas, mas é necessário.
Deus usa situações loucas para atingir objetivos nobres. Louco aos nossos olhos, diante da nossa ignorância. Correr atrás de uma carruagem no meio do deserto parecia algo bem louco. Eu ia falar, poxa Senhor, você já me mandou para o deserto, ainda quer que eu corra atrás de uma carruagem? Aproxima-se desse carro e acompanha. Verso 30, correndo então Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreende o que está lendo? Filipe estava correndo, e ainda correndo para ouvir o que o eunuco estava lendo, percebeu que ele estava lendo o profeta Isaías. Aí vai outra observação, Filipe tinha entendimento do texto, só em ele correr ao lado da carruagem, ele ouviu que o eunuco estava lendo e falou, você compreende o que está lendo? Quantas vezes nós passamos desapercebidos, às vezes até mesmo dentro da nossa casa, no nosso carro, nas filas, até mesmo dentro da igreja, nós vemos pessoas lendo ou buscando conhecimento em Deus, sedentas, famintas, mas nós não nos dispomos a ajudá-los. E na maioria das vezes, sabe por quê? Porque somos insensíveis e ignorantes. Insensíveis a entender o propósito de Deus e a necessidade do nosso próximo. E ignorantes, muitas vezes, por não conhecermos sequer as Escrituras. Como eu vou ensinar, eu vou explicar, eu vou identificar a necessidade de alguém se eu não conheço? Se Filipe não conhecesse o texto que estava sendo lido, com certeza não teria como ajudar aquele eunuco. Mas ele tinha conhecimento bíblico. Ele tinha conhecimento da Torá, ele tinha conhecimento dos profetas, ele era um homem que conhecia as Escrituras e por isso ele teve como ajudar o eunuco. Ele identificou logo, ele está lendo esse trecho e eu posso ajudá-lo. E ele logo perguntou, entendes o que lês? Será que você estaria disposto, se visse alguém lendo qualquer trecho da palavra hoje, a se dispor a ajudar? Você estaria pronto para isso? Ou você falaria, melhor ficar quieto, eu também não entendo nada do que ele está lendo. Daí a importância de se aprender a palavra de Deus, de se estudar a palavra, para a gente ter o que ensinar, para a gente poder ajudar aqueles que sabem menos que a gente. E a resposta do eunuco foi, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. A humildade do eunuco me chama a atenção aqui. Ele falou, como eu posso entender se não há quem me explique? Ele era um homem importante, um homem sábio, um homem superintendente de todas as riquezas do governo da Etiópia, um dos braços direitos da rainha etíope. No entanto, ele não entendia o que estava lendo. E isso nos ensina uma lição muito importante. Muitas das vezes nós, na nossa simplicidade, talvez você possa ser uma pessoa humilde, simples, sem estudos, e você possa dizer, como posso pregar o evangelho para uma pessoa tão importante? E eu quero te dizer, um juiz, ele pode entender muito de leis, um advogado pode entender muito do Código Penal, do Código Civil, um médico pode entender muito de medicina, um engenheiro pode entender muito de construção, ou seja, o fato do indivíduo ser um PhD, ser um doutor, ser um mestre na sua profissão, ser uma pessoa estudada, falar até mais de um idioma, não significa que ele conheça a palavra de Deus. Mais ainda, não significa que ele conheça o autor dessa palavra. E muitas das vezes aquela pessoa simples, humilde, não tem conhecimento, não teve o privilégio, a oportunidade de estudar, de ir a uma universidade, de fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Mas essa pessoa, ela não só conhece bem as Escrituras, como ela conhece mais ainda o autor das Escrituras. E quando você conhece bem o autor, você pode ensinar. Você pode falar, eu posso ensinar esse livro porque eu convivo bem com ele. Eu leio, além de eu conhecer esta palavra, de eu ler, reler, estudar, vivê-la, eu tenho comunhão com quem inspirou, com quem escreveu, com o autor desta palavra, porque eu falo com ele todos os dias.
Filipe era um homem que conhecia Deus. Filipe era um homem que tinha conhecimento da palavra de Deus. Filipe era um homem que tinha comunhão com Deus, que ouvia o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que inspirou a palavra. E Filipe, embora fosse uma pessoa mais simples, sem conhecimento de economia, como esse homem provavelmente tinha, como esse eunuco provavelmente tinha, Filipe, um homem que não tinha importância política, social que esse homem tinha, ele tinha a capacitação de Deus para levar a ele conhecimento. Esse homem, com todo o seu conhecimento, falou: eu não entendo o que eu leio. Mas Filipe entendia. E a disposição desse homem em aprender é tão intrigante, tão interessante, que na mesma hora ele mandou que Filipe subisse. Deu a ele uma carona: sobe a carruagem, me explica. A fome, a sede pela palavra de Deus. Ele teve a humildade de reconhecer que, embora fosse um alto funcionário do governo, ele não tinha entendimento do que lia. E precisava, naquele momento, daquele homem simples, correndo atrás de uma carruagem no meio do deserto, do nada, para lhe explicar do que se tratava as Escrituras que estavam em suas mãos. E no verso 32 diz: ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta. Era um trecho de Isaías, que diz: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá prescrever? Quem lhe poderá descrever esta geração? Porque... E o texto que o eunuco estava lendo era um trecho de Isaías, que certamente Filipe conhecia muito bem, porque esse texto profético era um texto messiânico, falava a respeito de Jesus, do Messias. E esse texto dizia: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Filipe sabia. Filipe já tinha lido as Escrituras e sabia que Isaías estava se referindo ao Messias, ao Mexiá, àquele que seria enviado e foi morto como ovelha muda, foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, inocente. Esse texto se referia a Jesus Cristo, e ali Filipe começou a explicar para o eunuco as boas novas, o Evangelho de Jesus Cristo, o cumprimento dessa profecia. E o mais interessante é que no versículo 35 fala assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Essa palavra começando me chamou a atenção. Significa que ele não terminou nela. Ele não se limitou apenas a Isaías, ao trecho de Isaías, mas ele foi adiante, ele conhecia as Escrituras. Filipe deve ter passeado nas Escrituras, mostrado para ele várias referências, feito uma boa exegese bíblica, feito uma boa hermenêutica, uma boa homilética em cima dos seus conhecimentos bíblicos. Por isso é importante entender a palavra de Deus. Filipe com certeza usou outros trechos da palavra, das Escrituras Sagradas, dos profetas, para dar a este eunuco a certeza, a convicção de que este trecho não era um texto isolado, mas se referia literalmente a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, levado ao matadouro pelos nossos pecados. E com certeza a palavra de Deus, a explicação de Filipe, foi fundamental para que o coração daquele homem fosse quebrantado pelo Espírito Santo. E no mesmo momento nasceu-lhe o desejo de conhecer a Jesus e de ser batizado. Vamos ver no verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco:
eis aqui água. Quem pede que seja batizado? Olha só, o texto de Isaías não se falava de água, de batismo. Então, isso nos comprova que Filipe realmente foi além daquele texto e falou para ele não só sobre se converter a Jesus Cristo, mas de ser batizado e ser salvo. E algo me chama a atenção aqui também, contrariando muitos costumes e tradições religiosas, é que a Bíblia diz que ali só havia água. Ali não fala que era um tanque batismal, que era uma cachoeira, que era um rio, que era um balde d'água. Fala que havia água. Porque o batismo ele é um rito de iniciação ao cristianismo, é um mandamento, é uma ordenança do Mestre que tem como objetivo maior a confissão pública dos nossos pecados e o novo nascimento. E Felipe, vendo a disposição daquele homem, a fé daquele homem e o desejo ardente de ser batizado, no mesmo momento ele parou a carruagem e o batizou. Vamos ver isso no versículo 37, quando Felipe disse: é lícito, ou seja, é legal. Se crês de todo o coração, respondendo ele, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram as águas e Felipe batizou o eunuco. Mas o eunuco não passou por um curso de batismo? O eunuco não esperou 3 meses para ser avaliado pela congregação? Não houve nenhum questionamento sobre os hábitos, sobre seu status marital, sobre como ele estava, se ainda fumava ou se ainda tinha algo que lhe impedia que fosse batizado. Irmãos, a palavra de Deus deixa claro que o único impedimento para que você não seja batizado é não crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo é o único requisito para ser batizado. Tudo que ensinam além disso são costumes religiosos, são tradições religiosas que não levam a nada. Infelizmente, as igrejas adotam um monte de costumes, um monte de barreiras, um monte de bloqueios, um monte de situações ridículas para querer mistificar ou dificultar ou supervalorizar, dar um aspecto místico a um ato que é um mandamento. Como Filipe disse, você crê? É lícito. Então vamos se batizar. A água e a fé, pronto, vamos batizar. E as igrejas muitas vezes hoje formam tantas barreiras, criam tantas limitações para descer alguém às águas batismais. Você líder, você pastor, aprenda com Filipe. Crer é o único requisito necessário para que haja um batismo nas águas. No versículo 39 diz: quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Ou seja, acabou a missão de Filipe. Filipe não falou: agora eu vou colar com esse eunuco, vou me dar bem, vou abrir uma igreja com ele. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia do juízo. O Espírito Santo, que começou a trabalhar no coração do eunuco, trazendo o incômodo, a necessidade de conhecer mais a palavra, foi o mesmo Espírito Santo que levou Filipe a pregar para o eunuco. E agora a missão de Filipe tinha terminado. Vai para outro lugar, Filipe, vai para onde eu vou te enviar de novo. Acabou a sua missão aqui, agora é comigo. Nós precisamos saber o momento certo de entrarmos e de sairmos, ser obedientes à voz do Senhor. E não, muitas vezes, acharmos que porque eu plantei, eu semeei, e portanto eu tenho que colher. Não, a colheita do Espírito Santo. Eu servi ao Senhor por muitos anos para uma denominação. Certa vez eu fui chamado pelo líder dessa denominação e fui questionado a respeito do meu trabalho. Eu fazia trabalho de evangelismo nas madrugadas, nas ruas, nos presídios, nos hospitais. Eu ganhava muitas almas para o Senhor.
E o que eu ensinava a essas almas era: procure a igreja mais próxima da sua casa. Esteja no lugar onde você se sentir melhor. Eu não estava preocupado em ganhar almas para mim, nem para a minha igreja, nem para a minha denominação, nem para a minha religião. Eu estava ali para apresentar Jesus Cristo, a salvação. Eu estava ali para apresentar o amor de Deus pela vida daquela pessoa. Mas a minha denominação estava preocupada em trazer pessoas para encher os seus templos, para atrair mais pessoas. E eu fui questionado por quê. E eu respondi para ele: olha, se o Senhor quer que eu continue trabalhando aqui, me dê liberdade para ganhar almas para Jesus. Eu não trabalho para a igreja, eu não trabalho para uma denominação, eu não trabalho para o nome de uma religião. Eu trabalho para Jesus. Foi Ele quem me chamou. Não foi esta denominação, nem outra qualquer. O meu chamado veio dele, para Ele. E é por Ele que eu vivo e trabalho. E, infelizmente, isso eu não vi apenas nessa denominação. Muitas igrejas, muitas religiões vivem um proselitismo. Uma preocupação de construir o seu próprio reino e não o reino de Deus. Nós precisamos entender que a nossa missão é ganhar almas para o reino de Deus. Quem cuida é o Espírito Santo. Felipe, ele teve esse entendimento. Ele falou: não, ele poderia muito bem pegar carona com o eunuco e ir até a Etiópia, lá abrir uma grande igreja. Imagina chegar lá ao lado de um alto oficial da corte etíope e implantar uma grande igreja aí, né, se beneficiar até mesmo financeiramente, socialmente, politicamente disso. Mas ele entendeu que o chamado dele se limitou apenas a levar o evangelho e o conhecimento de Jesus àquele homem. Acabou. Naquele momento ele foi transladado, foi arrebatado, saiu de cenário. Agora cabia ao Espírito Santo cuidar. E ele cuidou. Sabe por que ele cuidou? Porque nós vamos ver mais na frente a igreja da Etiópia sendo próspera, a igreja de Cristo nascendo na Etiópia. Como fruto dessa conversão, nós vamos ver, cerca de 300 anos depois, o Império Etíope se rendendo ao cristianismo. E essa semente que foi plantada germinou cerca de 300 anos depois e floresceu. E nós vamos ver que no ano 330, um jovem chamado Fumentes, um jovem mercador, foi o tutor do rei Ezana, implementando no Império Etíope o cristianismo, de forma a florescer aquela semente que foi plantada lá por Felipe, no coração daquele eunuco na carruagem. Portanto, o nosso trabalho nunca é vão. Uma alma pode fazer uma grande diferença em uma nação, em um país, em uma região. Inclusive, eu recomendo um livro chamado Por Esta Cruz Te Matarei, de Bruce Wilson, que retrata em tempos atuais algo parecido que aconteceu com uma tribo indígena aqui na América do Sul, com um missionário jovem, que história muito linda. Não vou contar, porque não vou dar spoiler do livro, mas eu recomendo e é muito interessante, mostrando exatamente como Deus age através de uma só pessoa. Com uma pessoa, ela pode mudar o destino de um povo, levando o Evangelho de Cristo. Para terminar, vamos ao versículo 40, que diz: mas Felipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Ou seja, o homem não parava, era uma máquina de evangelizar. Aonde Deus mandava, ele ia. E que essa mensagem hoje fique de despertamento. Nós precisamos entender: o nosso chamado é fazer discípulos. Não um chamado do pastor, do apóstolo, quem quer que seja, missionário, é um chamado de todo cristão, e de fazer discípulos. Eu quero te chamar agora a entender e a aceitar este chamado do Mestre, de ir e fazer discípulo. Caso tenha interesse, caso você busque mais informação, entre em contato conosco. Nós temos cursos gratuitos, tá, de formação de obreiros, nós temos grupos de estudos para obreiros gratuitos, nós não fazemos nada pelo dinheiro. Nosso canal não é monetizado. O nosso objetivo aqui é levar o reino de Deus. Por isso, inclusive, nós contamos com o seu apoio para divulgar, para curtir, para se inscrever,
para que esta mensagem possa ter mais alcance e chegar a outras pessoas, tá ok? Então, por isso, nós precisamos contar com o seu apoio. E, caso vocês queiram, deixe embaixo aqui, entre em contato comigo, deixe o seu comentário, deixe um telefone, um e-mail, para que eu possa enviar. Eu tenho uma cópia em PDF desse livro, Por Essa Cruz Te Matarei, que eu posso estar te enviando, tá bom? Foi um grande prazer estar compartilhando a palavra de Deus com você hoje e espero que a gente se veja em breve em outras mensagens, em outros estudos, ok? Fique com Deus, que o Espírito de Deus continue abençoando a sua vida e fazendo arder no seu coração a chama das boas novas do Evangelho para levar a outras pessoas a mensagem consoladora do Mestre.